Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu consultório pediátrico. Por favor, sintam-se em casa. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos novamente à minha casa, ao meu local de trabalho. Eu quis convidar vocês para verem um pouquinho que não se trata de um bicho de 7 cabeças. A coisa pode ser um pouco mais simples do que a gente imagina, principalmente quando a gente está começando. Então, esse bate-papo aqui é principalmente para quem está começando o consultório pediátrico ou, vou mais longe, para quem ainda está pensando se vai começar ou não, tá? Então, espero convencê-los de que esse é um caminho muito legal, tanto para você quanto para os seus pacientes. Então, quis trazer vocês aqui para darem uma olhadinha em como as coisas andam por aqui. A gente não tem uma mega clínica, mas a gente tem uma clínica muito aconchegante e que trata seus pacientes de uma forma muito carinhosa e porque a gente entende que essa é a nossa melhor prática, ok? Então, essa aula está com o título do que você precisa para começar. Como que a gente começa o consultório pediátrico? É isso que eu quero falar um pouquinho para vocês hoje, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, devo ou não devo fazer consultório? Eu lido muito com residentes, com alunos, com médicos que acabaram de terminar a residência e muitas pessoas se perguntam, e aí, eu faço ou não faço? A minha resposta é sempre, comece. Se você tiver certeza que você gosta de consultório, vá em frente. E sempre é legal pesar os prós e os contras dessa decisão. Então, sempre que você decide começar o consultório pediátrico, você está decidindo começar o seu próprio negócio. Vai ser a forma que você vai encontrar de trabalhar para si mesmo. Quando a gente está no pronto-socorro, no hospital, em clínicas, em postos de saúde, em qualquer outro lugar, você não está trabalhando para você, você está trabalhando para alguma instituição. No consultório, mesmo que seja devagarinho, mesmo que o seu consultório seja pequeno, é uma forma de diversificar a sua renda, de diversificar a sua atuação e é algo que você pode querer se dedicar mais em qualquer momento da sua carreira. Você não precisa virar o médico de consultório pediátrico agora, mas você pode começar agora para um dia ser o médico só do consultório pediátrico. Tá? Então essa é a minha dica, é um negócio que é seu. Segunda vantagem, a flexibilidade que o consultório te permite, a liberdade que ele permite. Eu falo que uma vez que você trabalha uma vez para si mesmo, nunca mais você vai querer trabalhar para ninguém, né? Porque é você que cuida da sua agenda, você tem flexibilidade, você tem liberdade de atuação, você pode escolher onde você vai trabalhar e assim, depois lidar também com as desvantagens, mas sem dúvida essa da liberdade é uma grande, tá? Você também pode associar o local de trabalho que você tá com o seu consultório, você não precisa começar a fazer só consultório. Você pode, por exemplo, continuar dando plantões e diversificar os seus horários para conseguir dedicar algum momento da sua semana ao consultório. Então, você pode por muito tempo fazer isso. Você pode nunca deixar de fazer isso e o consultório vai continuar acontecendo do jeito que você decidir, tá? Tem um detalhe, você é o seu próprio chefe, então você precisa tomar conta de você. Eu falo que muitos médicos entram em burnout sendo os próprios chefes, então precisamos tomar cuidado porque isso também pode ser uma desvantagem se você não cuidar do seu dia a dia, da sua saúde, do número de horas que você trabalha. Sendo o seu próprio chefe, isso pode ser até pior nesse aspecto, tá? E se você for um chefe bonzinho com você mesmo, você pode ter muito mais qualidade de vida trabalhando no seu consultório. Então, muitas vantagens, existem outras, a gente poderia passar muito tempo aqui falando sobre isso,
mas essas são as mais fáceis de dizer para você que está aí tentando tomar essa decisão, tá? Essa aula toda eu coloquei fotinhos minhas reais aqui do consultório, dos meus pacientes, né? Então, divirtam-se com as fotos. Desvantagens: a gente é um profissional autônomo. Logo, você tem toda a burocracia de ser um profissional autônomo e de não ter ninguém para fazer isso para você. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque tem muitas questões de documento, questões legais para você ver, que a gente vai falar num outro momento do curso, tá? Eu vou também falar um pouquinho mais aqui no final da aula. Você precisa lidar com funcionários, com pessoas que vão trabalhar com você. Você não consegue trabalhar sozinho como médico no consultório, então você precisa ter esse manejo, gostar de pessoas, para ter pessoas trabalhando para você que tenham o seu jeito, o seu propósito. E aí você vai unindo pessoas com esse seu propósito para continuar o seu negócio com a mesma cara, né? Você precisa gostar de ser disponível, porque quando você é disponível, seu consultório vai muito mais rápido dar certo. Principalmente a disponibilidade pós-consulta. Depois que o paciente sai do seu consultório, muitas coisas vão acontecer. É imprescindível e importante também falar isso para o paciente. Olha, a nossa consulta não termina aqui. Ela continua todos os dias. Se você precisar de mim todos os dias, eu estarei disponível. É isso que ajuda você a ter um consultório mais rápido no que diz respeito à sua colocação como médico de consultório pediátrico. Queira ou não, todo mundo que vai fazer consultório se expõe um pouco, você precisa que as pessoas saibam que você faz consultório, nem que seja falando no lugar onde você trabalha, ou fazendo uma pequena propaganda, ou tendo uma rede social. Tem gente que tem aversão a qualquer tipo de exposição, então isso é um pouco difícil para essas pessoas. Você tem que entender um pouco, ou pelo menos estar disposto a fazer um pouco de gestão, porque o seu negócio precisa de gestão e a gente, na nossa formação, tem zero formação sobre gestão, sobre parte financeira. Nós somos péssimos nisso. Então, a gente precisa se preparar ou ter pessoas parceiras que nos ajudem a lidar com essas questões. Então, a sua organização financeira pessoal também precisa ser muito maior, porque você não vai ter um salário fixo que vai entrar lá no final do mês. Quando você tiver férias, você não vai receber. Você não tem 13º, logo você precisa se programar para entender anualmente qual vai ser o seu salário, tá? Então essa organização é bem importante. E a gente não tem as vantagens de ser um profissional contratado. Então você não tem uma segurança financeira por trás do seu contrato, que não existe, mas você pode ter isso, ir atrás disso de forma privada. E é importante porque, mais uma vez, o nosso trabalho depende da nossa presença física. A gente tem que examinar o paciente, tem que estar lá no consultório. Não é uma coisa que você vai fazer de forma remota, pelo menos não na maior parte do tempo. Então, tudo isso precisa ser pensado, porque senão você vai colher aí mais frutos de desvantagem do que de vantagem, tá? E aí, quando começar? O quanto antes. Assim que você tiver essa decisão tomada, comece, porque no consultório, o tempo de experiência, a variedade de pacientes que você vê, a sua familiaridade com o atendimento no consultório é o que vai te tornar um profissional mais seguro, mais experiente. Por isso, comece. Assim que você tomar a decisão, assim que você decidir que você gosta, comece, tá? Mas cuidado, o consultório funciona como um jardinzinho. Tem gente que acha que no primeiro mês vai bombar, que vai fazer uma postagem no Instagram e vai lotar o consultório. A gente precisa entender que quem está na rede social não é necessariamente quem vai estar na sua sala de espera, tá? São coisas diferentes. O consultório precisa ser cultivado. E você não cultiva o consultório fora dele, você cultiva dentro. Depois que o paciente escolheu estar com você, é preciso que você se dedique a mostrar para ele que ele fez a melhor escolha. Então não adianta ficar só respondendo caixinha de pergunta e não ser disponível para o paciente que está lá com você já. Esse é o cara que importa, é a pessoa que está com você, porque ele é que vai fazer a sua propaganda boca a boca. E não tem nada mais sustentável do que a indicação do próprio paciente.
As pessoas até hoje valorizam muito mais a indicação de colegas no grupo da escola, de pessoas no grupo de rede social, valorizam muito mais essa indicação do que uma postagem sua no Instagram, tá? É muito mais rápido e mais sustentável esse crescimento, tá? Então, precisa só tomar um cuidado, porque dentro da nossa profissão, a gente tem muitas propostas interessantes. Então, você está lá, acabou de terminar a residência, aí vem um grande hospital e te convida para dar 10 plantões por mês. Aí você fala, nossa, eu vou ficar rico. Só que você vai ganhar aquilo enquanto você estiver lá. Aquilo nunca vai aumentar. Você tendo filho, comprando apartamento, aumentando seus gastos ou não, você vai ganhar a mesma coisa, tá? E aí quando você percebe, o seu dia está todo tomado de plantões, está todo tomado trabalhando para os outros e você não tem tempo, não teve tempo e nem teve o cuidado de se dedicar para o seu negócio. E aí o que eu vejo muito? Eu fecho o consultório porque o hospital está precisando de mim. Eu bloqueio minha agenda no consultório, desmarco meu paciente porque o hospital está precisando de mim. Então, você não está priorizando o seu negócio. Você precisa, se você for começar, estar disposto a priorizar, mesmo que no início você não tenha tantos pacientes, tá? E aí foi assim que eu comecei. Eu comecei o meu consultório, mais ou menos, eu falo mais ou menos, porque eu sempre tive pacientes que eu via esporadicamente, mas eu comecei para valer em 2008, tá? E eu vivo dele desde 2012. Então, eu comecei assim, eu não tinha sala fixa, eu atendia onde os meus colegas deixavam, de repente eu peguei um horário num lugar fixo, depois fui aumentando esses horários, mas sempre trabalhando em vários lugares ao mesmo tempo. Quando a minha segunda filha nasceu, que eu resolvi, então, ficar só no consultório e largar os plantões e me dedicar mais a esse crescimento. Mas por muito tempo, eu saía dos plantões e ia para o consultório, saía do plantão e ia para o consultório, nem que fosse para ver um paciente. Muitas vezes eu saía do plantão, ia para o consultório, chegava lá, o paciente desmarcava. Faz parte, tá? É o seu negócio. O paciente também tem um comportamento de cliente, não é a mesma coisa que um cliente que está comprando numa loja, porque o produto envolve a saúde dele, então precisa tomar cuidado com essa visão, mas a sua dedicação é que vai fazer, e a sua paciência é que vão fazer o seu negócio engrenar, tá bom? Outra coisa, pessoal, aqui no consultório as relações são muito diferentes de tudo que você viu. A relação com o paciente é diferente. O paciente escolheu estar com você. Ele não chegou no PS doente e vai ser atendido por quem estiver lá. Ele escolheu o seu consultório. Então, alguma coisa em você atraiu aquele casal ou aquela família e fez eles ficarem, tá? Então, é uma relação de muito mais respeito, uma relação muito mais gostosa, muito mais positiva, porque na maioria dos encontros as crianças não estão doentes. É uma grande vantagem da nossa profissão, a gente lida com saúde, promove saúde. Então, você também tem que estar preparado para esse tipo de relação, né? Essas pessoas precisam, a gente precisa pensar na experiência dessas pessoas quando elas vão no nosso consultório também. Então, é comum que no início você pense assim, será que vale a pena eu me esforçar tanto para ir lá ver um paciente, sendo que eu nem sei se ele vai ficar? A resposta é sim, vale a pena. Porque é esse seu esforço que vai fazer esse paciente ficar com você e indicar você para outra pessoa, tá? E aí, outra coisa, tem gente, pessoal, que começa de uma forma muito rápida, tá? Ou que quer começar de uma forma muito rápida. Então, eu vou viralizar na internet, vou terminar a residência, vou abrir o consultório, não fazer mais nada. Só que o que faz o paciente ficar é a sua experiência. Então, quanto mais experiência você tiver, tanto em pronto-socorro, ambulatórios, enfermarias, quanto mais relações você tiver com os pacientes, mais experiente você será para o seu paciente e maior a chance dele ficar e disso ser sustentável. Se você bomba na internet, você está crescendo de um jeito insustentável, que pode ser um pouco perigoso para a sua carreira, tá? Então precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente põe o marketing na frente, tá bom? Muito bem, então uma vez que você decidiu fazer consultório, e aí, para onde você vai? Então, primeira coisa, você precisa pensar o que você quer. Você quer ter a sua própria clínica um dia? Você quer trabalhar nos consultórios de pessoas que você conhece? Você quer alugar horário, alugar sala? Hoje tudo é possível.
Você pode fazer um período de consultório por semana, você pode fazer de segunda a sábado até domingo, se você quiser. Tudo depende do seu objetivo. E aí, dependendo da cidade que você está, então, por exemplo, nós que estamos em São Paulo, a gente precisa muito pensar em deslocamento. Então, eu vejo muito pessoas, pediatras, começando assim, um consultório num bairro porque é bem localizado, outro porque é perto do metrô, outro porque ele tem a clientela dele. Você precisa pensar que você vai se deslocar. E tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem aqui em São Paulo. Tempo é a coisa mais inegociável que a gente tem. Então, cada deslocamento que você faz pode ser uma consulta a menos que você faz. Talvez seja mais interessante ficar num lugar só, esperar um pouco mais, mas estar fixo lá para você não precisar se deslocar e sim o paciente vir até você. Estabeleça o tempo que você vai dedicar da semana para o seu consultório e esteja lá, mesmo que o paciente não esteja. Então, pegue as coisas que você tem para fazer e fica no consultório disponível toda vez que você tiver decidido que aquele é o horário do consultório. E aí você pode optar por aluguel de sala, aluguel de horário, por aluguel de consultório, por entrar na sociedade com alguém, por fazer poucas semanas, poucos dias na semana. Você pode começar ajudando alguém, cobrindo o consultório de alguém. Então, tem várias formas de começar, mas o fato é que você precisa tomar essa iniciativa e começar de alguma forma, nem que seja meio período, uma vez por semana, tá? E seja lá para onde você for, é muito importante pensar na experiência do paciente. Onde esse paciente vai estacionar? Onde é a localização? É perto de lugares conhecidos de metrô? É fácil para o paciente chegar? É acessível? Porque as mães vão chegar de carrinho, com bolsa, com outro filho. Eu até coloquei essa foto aqui, né, com guarda-chuva, com 2 filhos, com bolsa, porque é mais ou menos assim que as mães vêm. Então, você precisa pensar nisso, nessa experiência das famílias, tá? Tem estacionamento no lugar, a recepção do lugar, do prédio, no caso, é uma recepção ok, você tem um manobrista, tudo isso são experiências pré-consulta que vão fazer parte da experiência do paciente quando ele vier te visitar. Então, tudo isso precisa ser pensado, se coloque no lugar da pessoa, faça a trajetória da pessoa, para você entender o que o seu paciente vai passar para chegar até você, ok? E aí, como que você começa, né? A primeira coisa que você precisa pensar é quem vai te ajudar nesse dia a dia, porque nós, médicos, não podemos ou não é interessante você fazer também o papel de recepção, de cobrança. Não é muito fácil o nosso dia a dia para a gente assumir todos esses papéis. Algumas pessoas fazem isso com o tempo, acham que é melhor, mas é interessante que você comece com alguém para te ajudar. E esse alguém precisa jogar o seu jogo, precisa ter o mesmo propósito que você, precisa ser alguém que tenha familiaridade com criança, que goste de criança, porque se não gostar, né, gente? Como é que faz, né? Eu até desconfio de pessoas que não gostam de criança, mas a pessoa que trabalha com você precisa gostar muito, né? Precisa saber que ela está se metendo num lugar aí que vai ter barulho, que vai ter sujeira, que vai ter bagunça, que não é uma coisa super organizada, tá? Então, o local onde você vai atender, você também precisa pensar nisso. Será que o local que você vai atender depois vai reclamar do seu barulho? Então, tudo isso precisa ser previamente pensado. Essa pessoa que vai recepcionar seu paciente precisa ser muito atenciosa, precisa ser disponível para resolver os problemas do paciente. Então, por exemplo, quero mudar o horário, quero ir mais cedo, quero outro dia de agenda. Tudo isso essa pessoa precisa estar preparada e motivada para fazer. Precisa ser uma pessoa simpática e que seja boa para gerir o tempo, o funcionamento do que está acontecendo. Então, por exemplo, você está atrasado. Ela liga para o paciente para avisar, para o próximo paciente para avisar, olha, estamos com 10 minutos de atraso. Se você quiser esperar um pouquinho, esperar em algum lugar ou passar em algum lugar, a pessoa já vai se surpreendendo menos com o atraso, tendo uma experiência ruim menor, porque você previu isso com a sua secretária ou recepcionista, tá? Então, essa pessoa que vai ficar lá com você é parte importante do seu dia a dia. Eu coloquei 2 fotos aqui da pessoa que me ajuda, que é a Cristina, que se joga no chão com os pacientes, que é super querida, que todo mundo adora. É uma pessoa que está comigo há 10 anos e que é muito parte do que o meu consultório se tornou. Sem dúvida, eu devo a ela, tá? E aí, pessoal, os materiais que a gente vai usar. Essa é a parte mais fácil, né? Porque a gente meio que usa as mesmas coisas em todos os lugares que a gente atende.
É importante que você pense que na maior parte do tempo da consulta pediátrica você vai estar conversando com a família e essa criança precisa estar segura naquele ambiente que você está. Então é legal que você tenha lugares para a criança ficar. Aqui no meu consultório eu tenho uma mesinha pequenininha de madeira onde os pacientes podem sentar, que eu vou mostrar para vocês. A gente tem no lugar da recepção, temos uma casinha, tem coisinhas, um baú para as crianças mexerem com livros. Eu sempre tenho massinha, giz de cera, papel, coisas para as crianças se sentirem à vontade, tá? Então é importante que você pense nisso, na segurança e na distração ou no passar do tempo aí da criança. O local onde você atende é interessante que tenha também que você tenha a oportunidade de observar a criança. Então é legal que seja um lugar um pouquinho mais amplo para você poder ver a criança andando, engatinhando, ficando em pé ou sentada fazendo alguma coisa, brincando, tá? Essa observação é bem importante. E aí a gente tem os materiais básicos, né, que eu vou mostrar para vocês na minha maca. Então a gente tem o termômetro digital, temos o otoscópio, oftalmoscópio, estetoscópio, óbvio, temos o esfigmomanômetro, temos o antropômetro, que é o antropômetro portátil, que é aquele pequenininho que mede crianças até 1 metro, e depois o antropômetro de parede, que mede crianças a partir de 1 metro em pé, tá? Aí no meu consultório a gente tem a balança que vai até 15 quilos, que é a balança de bebê, temos a balança de crianças maiores, que é uma balança eletrônica normal, e como eu também trabalho com nutrição, eu também tenho a balança de bioimpedância que eu faço para vários tipos de pacientes. Às vezes nem são os pacientes só de nutrição, mas eu uso bastante esse dado para complementar a minha consulta, minha avaliação nutricional. Na aula de obesidade, a gente vai falar muito sobre o funcionamento da bioimpedância e aí eu falo mais um pouquinho sobre ela, tá? Muito bom. Além disso, pessoal, é imprescindível que você tenha um receituário eletrônico, tá? É a coisa mais fácil do mundo fazer depois que você se cadastra. Você tem lá a assinatura digital, você se livra de papel, você se livra de impressora. É uma coisa maravilhosa, todos os pacientes recebem ou por SMS, ou por e-mail, ou por WhatsApp. Então, providencie seu receituário eletrônico. Depois, se alguém tiver dificuldade, eu posso indicar o que eu uso e tudo. Mas tem vários, tá? E outra coisa é, comece desde o dia 1 o seu consultório com um registro que você não perca, tá? Então, o pessoal que está começando, que não quer ter um prontuário eletrônico, muitas vezes faz lá no Word e joga na nuvem, deixa no Drive, salvo, né? Só que isso na hora de você transmitir para um prontuário eletrônico vai dar mais trabalho. Então é mais importante, é mais interessante, mais fácil, pensando em futuro, que você pague um prontuário eletrônico, nem que seja só para você ter ali, para poder ficar fácil a migração dos pacientes depois. Não tem preço você ter um prontuário eletrônico desde o primeiro dia, tá? É muito importante, até para você fazer balanço, pesquisa dentro do seu consultório e também por proteção de dado, né? Para você não perder dado. E precisa pensar também na Lei Geral de Proteção de Dados, que os prontuários eletrônicos também já têm, tá? Então, isso tudo tem que estar dentro de uma forma legal que você possa usar, tá bom? Mas é bem importante o prontuário eletrônico. Outra coisa, você precisa ter um financeiro, né? Pode ser você, mas é importante que você separe as coisas. Você cuida da parte clínica, você cuida dos pacientes e um financeiro, que pode ser seu secretário ou você, é que vai fazer a gestão disso, mas a cobrança e a emissão de nota ou emissão de recibo, isso precisa ser outra pessoa, para ficar mais aí tranquilo para você, inclusive para não entrar o dinheiro na relação, tá? A medicina tem muito disso, né? Como se a gente trabalhasse por amor, né? Só que a gente não pode vestir essa camisa porque as contas chegam e são altas, tá? Nós pagamos impostos altíssimos, então a gente precisa valorizar o nosso trabalho. E aí, nota ou recibo vai depender muito se você tem empresa aberta ou não. A gente vai ter um módulo de direito médico que a doutora Camila, advogada, vai falar só sobre registro de empresa, sobre o que você faz para começar do ponto de vista legal o consultório, tá? Enquanto você não tem a empresa, você precisa emitir recibo. E aí é no seu CPF. Quando você tem empresa, você emite a nota
do seu CNPJ. E aí o paciente pode ou pedir reembolso ou depois declarar essa nota, isso é com ele. Mas é extremamente importante começar o consultório com um contador de confiança, porque depois a treta é gigante se você não fizer isso, tá? Acumula imposto e quando você vê, o consultório não vale a pena financeiramente de tanta coisa que você tem que pagar, tá? Então pensa direitinho nessa parte antes de começar. Esse aqui é o módulo da doutora Camila, ela vai falar de registro de empresa, sigilo médico em pediatria, de telemedicina, depois a gente tem outra aula de telemedicina também com o doutor Danilo, e ela vai falar sobre o que pode e não pode na publicidade médica, tá? E por falar em publicidade médica, depois que você decidiu tudo isso, é importante que você pense sim numa identidade visual, numa logomarca, que você faça um site, que você tenha redes sociais, que você use isso como uma forma de reforçar a escolha do seu paciente, principalmente, e também como uma forma de atrair novos pacientes. Mas é importante, o paciente que veio por indicação, é muito estranho ver você lá fazendo dancinha no TikTok. O paciente que veio pela dancinha no TikTok, ok. Mas o paciente que veio por indicação, cuidado, tá? Porque as pessoas têm formas diferentes de pensar. Então toma cuidado, decide quem você vai querer ser nas redes sociais, se você vai querer ter uma imagem de autoridade, ou uma imagem de um médico divertido, ou uma imagem de um médico que atende muitos pacientes, seja o que for, o que você decide mostrar ali é o que as pessoas vão ver, é o que as pessoas vão usar para escolher ou não estar com você, tá? Então, lembra, essa aula inteira é muito sobre a minha opinião, tá? Tem gente que tem opiniões muito diferentes. Por exemplo, se você conversar com um profissional de marketing, ele vai falar para você, muito mais importante do que a sua formação é o seu marketing. E eu te digo como médica, que muito mais importante do que o seu marketing é a sua formação. Se você faz um baita marketing, chega lá, você não sabe fazer um diagnóstico, você não só vai não ganhar o seu dinheiro ou não manter o seu paciente, você vai colocar em risco uma vida, a vida de uma criança. Então, muito cuidado com os papos de marketing, porque medicina é outro lugar, é outra atuação, tá? Garanta a sua formação, garanta que o paciente que vai lá sairá com os diagnósticos corretos, com os tratamentos corretos. É disso que você precisa a longo prazo. A nossa profissão tem uma grande vantagem, profissão medicina como um todo. Quanto mais tempo a gente tem de atuação, mais experiência a gente tem, melhor. Tem outras profissões que não são assim. A pessoa vai envelhecendo e vai perdendo valor. A gente vai envelhecendo e vai ganhando experiência. Então, para você pensar na sua atuação lá 30 anos depois, você tem que cultivar tudo agora e garantir também a sua imagem. Quem é você nas redes sociais, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês de como começar. É um recado muito rápido e eu fico super à disposição para novas trocas. Para quem quiser conversar comigo sobre como começar, eu estou super à disposição, tá bom? Obrigada por estarem aqui, até a próxima aula.